Começando o nosso Quinta Pauta de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela audiência. E olha, atenção, atenção, porque a Polícia Federal acaba de abrir uma nova frente de investigação no sistema financeiro brasileiro, hein? Dessa vez o alvo é o Banco Digimais, uma instituição ligada ao bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, em uma operação que apura supostas fraudes contábeis e de gestão. A Justiça autorizou o bloqueio de até 670 milhões de reais em bens de investigados, enquanto a Polícia Federal também está apurando se fundos de investimento teriam sido usados para esconder problemas bilionários no patrimônio do banco. Mas a pergunta central é outra, né? O caso de Digimais pode se transformar em um novo Banco Master? Essa é que é a grande preocupação. E mais, por que a investigação fala em confiança dos investidores, cobertura do FGC e contratos de crédito consignado? Hoje, no Quinta Pauta, você vai entender o que a Polícia Federal está investigando, quem aparece no centro desse caso e quais podem ser as consequências para o mercado, para os clientes e para a polícia, ou melhor, para a política brasileira também, né? Quinta Pauta, então, vamos só trazer aqui a matéria para a gente entender direitinho e já entrar no debate. A Polícia Federal deflagrou a Operação Miragem, que é o nome dela, para investigar supostas fraudes contábeis e de gestão que envolvam o Banco Digimais, a instituição financeira controlada pelo bispo Edir Macedo. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão contra dirigentes da instituição financeira. A Justiça Federal também autorizou o bloqueio de até 670 milhões em bens e valores de investigados. Entre os nomes citados na decisão está Edir Macedo, que não foi alvo de busca porque reside fora do Brasil, segundo a imprensa. De acordo com a Polícia Federal, a investigação apura indícios de irregularidades na condução nos negócios do banco com base em relatórios do Banco Central. A suspeita é de que a instituição teria utilizado fundos de investimento para maquiar perdas e ocultar problemas financeiros. A apuração também aponta uma possível semelhança com práticas investigadas em outros casos de sistema financeiro, como o uso da confiança dos investidores na cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Esse ponto aumenta o peso da investigação, porque envolve não apenas a contabilidade interna do banco, mas também a percepção de segurança transmitida ao mercado. Outro ponto sensível é de que o Banco Digimais atua nos segmentos de financiamentos de veículos e créditos consignados. Reportagens também apontam contratos de consignado envolvendo órgãos públicos e forças de segurança, o que amplia a repercussão política e institucional do caso. A Força Aérea Brasileira também está no meio do negócio todo. Em nota, o Banco Digimais afirmou que permanece à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos e colaborar com as apurações em curso. O banco também disse reafirmar seu compromisso com a transparência. Bom, conosco hoje aqui no nosso Quinta Pauta o doutor Ricardo Gama, ele que é advogado, e também o empresário Paulo Schneider. Doutor Ricardo Gama, a gente está vendo mais um escândalo a nível Banco Master ou esse é diferente? Eu creio, Santiago, primeiramente saudar você, a nossa audiência, saudar também ao grande Paulo Schneider, mas eu creio piamente que deve ser tudo investigado. E, especificamente, a Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Edir Macedo, fazem um trabalho muito importante na condução de pessoas em situação de miserabilidade, pessoas também que estão em situação colocadas aí no vício, na drogadição, recuperam essas pessoas, ajudam também na condução espiritual. No entanto, quando a gente vê essa parte financeira, essa parte de investigação, quem não deve, não teme. Com relação a qualquer um, todos devem ser investigados, todos devem ser colocados em público aquilo que está sendo feito, porque se não existe erro, não existe ilícito, deve ser aberto realmente os documentos, devem ser feitas contribuições pontuais para poder se demonstrar a verdade dos fatos. O que acontece é que no Brasil existe essa névoa que vem sobrevoando há muito tempo a nação, que é com relação ao Banco Master, grandes autoridades envolvidas nesse escândalo. Existem ministros do governo Lula, existem pessoas da direita, pessoas da esquerda, do centro, fotos foram colocadas aí do senador Ciro Nogueira em poses, em fotos de muito amor com Daniel Vorcar, e a gente fica até impressionado como uma pessoa consegue ter tanto acesso a políticos, né? O escândalo começou com o Credicesta na Bahia, os fundos de previdência, e assim foi escalando.
Mas o que acontece é que o Brasil deve ser passado a limpo. Não é porque uma pessoa tem ali a sua colocação questionada que ela é culpada. Ela tem que ser investigada, assim como qualquer um do povo aqui. Se a gente não deve, não tem nada para esconder, vamos lá demonstrar, colocar o bloco na rua, olha aqui, não devo nada, estou comprovando que é honesto, que foi feito tudo corretamente. O que não pode é a gente pré-julgar, né? Existe a presunção de inocência e não a presunção de culpabilidade. O que ocorre no país é que muitas pessoas que já foram condenadas em primeira, segunda, terceira instância estão soltas. Alguns até têm aí um governo na mão para chamar de seu. Existe também a proteção de grandes pessoas que estão brindando, pessoas que estão atreladas a essas pessoas que reconquistaram o governo. Então, no Brasil, a gente vê que existe um viés na colocação de investigação. A gente não vê pessoas ligadas ao Executivo Nacional, ao Legislativo, pessoas importantes efetivamente sendo investigadas, principalmente do espectro da esquerda. O que a gente espera é que o Brasil tenha essa independência, essa democracia efetivamente ao investigar, e não só se aponte ao dedo com relação a certos alvos. Então, que seja investigada realmente a questão do Digimais, assim como outros bancos que estejam sob o escrutínio e sobre a colocação de uma investigação efetiva, porque quem não deve, não teme, Santiago. Ô, Paulinho, o caso Digimais, você acha que ele pode se transformar num caso Banco Master? Porque a gente já está meio, como vou dizer assim, meio ressabiado, né? A gente está meio traumatizado com esses escândalos. Começou com o INSS, depois veio o Banco Master, e agora a gente sabe que o Banco Master e o INSS estão também em conluio. Enfim, você acha que isso aqui pode abrir uma outra ponta que a gente não está enxergando nessa questão do Digimais? Olha, Santiago, pelo que foi divulgado, a Polícia Federal já bloqueou, né, 670 milhões de reais aí de ativos do Digimais, né? Então esse valor seria aí suficiente para bancar o rombo que foi apontado pela Receita Federal e pela CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. O que acontece, né? A gente tem que desvincular uma coisa da outra, se bem que são dois escândalos bancários de valores, para nós, meros mortais, né? 670 milhões são monstruosos, né? São valores absurdos, assim. Né? Quem está sofrendo é a senhorinha que é muitas vezes acionista que tem dinheiro lá, que está lá com seus 10 mil reais, 5 mil reais lá para pagar a conta no Digimais, e vai ter bloqueado o seu dinheiro enquanto está essa fiscalização aí do Banco Central. Então não vai poder pagar o seu boleto de água, seu boleto de luz, o seu aluguel, porque vai estar lá o seu dinheiro bloqueado. Se bem que o fundo garantidor que existe, a partir, né, até 250 mil reais por CPF ou por CNPJ, garante esse correntista a reaver o seu dinheiro até 250 mil reais, e depois da liquidação do banco, se sobrar dinheiro, aí os outros investidores ou os outros correntistas vão receber o excedente. Mas o que eu acho interessante nesse caso, Santiago, foi, eu vi uma matéria ontem, eu estava até desatento sobre o Digimais, né? Foi até minha mãe mesmo que me falou, minha mãe tem 78 anos de idade, ela falou, o Edir Macedo tem banco, não sei o que, você viu o que está acontecendo? Aí eu falei, eu escutei um pouco alguma coisa na mídia, falei para minha mãe, né, sobre a intervenção. Aí eu estava dando uma pesquisada. Tem um artigo do colunista Demetrio Velchioli, né? Ele escreveu ontem o seguinte: o que acontece com o Digimais? Ele foi bem sucinto e ele fez um levantamento muito interessante do como é que foi inflado esses ativos, né? Então, o que acontece? Em 1942, olha só como é que veio o negócio. Em 1942, Getúlio Vargas, né, nacionalizou aí a mineração aqui no Brasil. Então, existiam umas famílias que eram detentoras da mineração aqui no Brasil, e essas famílias perderam o seu
seu poder sobre essas mineradoras, e o Getúlio Vargas encampou e criou a Companhia Nacional de Mineração. Depois, anos mais tarde, o que aconteceu? Essa Companhia Nacional de Mineração se transformou na Vale, certo? Em 1967, as famílias entraram com uma ação contra o governo brasileiro, né, para restituir o que foi tomado deles, porque realmente foi tomado no governo Getúlio Vargas. Essas famílias entraram em 1967 com essa ação. Em 1984, o juiz foi julgado, transitado e julgado, e deu vitória para essas famílias a ter uma participação de 7 mil ações da Vale do Rio Doce, né? Nós estamos falando aí da maior companhia de mineração do Brasil, que é uma das maiores do mundo, e o pagamento de royalty de 1942 e até 1984, onde a ação foi ganha. Mas até hoje, as famílias não receberam nada, porque morreu-se os herdeiros, aí foram sucedendo os herdeiros. A Vale do Rio Doce, todo mundo sabe, tem um corpo advocatício que deve ser um dos melhores do Brasil. Então, ninguém recebeu nada até hoje, dessas famílias. Então, tem uma família chamada família Vilela, que tem 13,5% dessas 7 mil ações, e que estava desesperada para vender essas ações, certo? E aí foi colocada por uma das holdings do Digimais, uma das holdings do Edir Macedo, a venda uma parte dessas ações que eles tinham. Eles tinham 13,5% de 7 mil ações da Vale do Rio Doce. Então, essa holding ligada ao Banco Digimais comprou algumas ações dessa família Vilela por 9 milhões de reais. Depois de alguns meses, essa holding lançou no balanço do Digimais essas mesmas ações por 100 milhões de reais. E ela fez isso várias vezes. Então, ela comprou, por exemplo, um pacote de ações dessa família Vilela por 22 milhões de reais e lançou alguns meses dentro do Banco Digimais por 130 milhões de reais. Então, na realidade, eram ações que eles inflacionaram assim, absurdamente, sem valor físico, real, sem valor real. Né? Porque até hoje ninguém recebeu nada, eles acharam isso. E essa transação de inflar essas ações, eles estavam tentando garantir essas ações com uma negociação para o BTG Pactual. Eles estavam tentando vender o Banco Digimais para o BTG Pactual. Essa negociação aí estava se negociando agora desde abril e deu para trás, porque parece que descobriram essa falcatrua aí absurda que foi feita. Então, isso aí que foi o histórico dessa bomba toda que aconteceu aí. Então, eles quiseram, na realidade, fraudar os balanços, né, Santiago? Essa que foi a verdade. Eles estavam querendo inflar o balanço com papéis que, na realidade, não valem nada. A mesma coisa que foi feita no Banco Master, né? Só que eles arrumaram outro subterfúgio, arrumaram uma dívida lá de 1942 que realmente existe, mas que até hoje não foi paga, até hoje não foi mensurado o valor dessa dívida, né? A gente não sabe realmente quanto vale, quanto vai receber essas famílias, e eles pegaram isso e jogaram no balanço do banco e botaram para frente aí, para tentar passar o banco para frente e dar mais um golpe aí no sistema bancário, né? Quem ia sofrer ia ser nós, que somos os correntistas aí do banco, pagamos um absurdo aí de taxas, essas coisas todas, para garantir esse fundo garantidor aí que novamente ia ser usado para pagar os correntistas aí do Digimais. Nós estamos falando de bancos privatizados, né? Essa que é a grande verdade. E eles estão aumentando lá o escopo justamente para poder dizer que tem dinheiro, para poder dar aquela segurança que o investidor precisa. Que a pessoa que vai com capital grande, ela quer uma garantia. Agora, aí que está, né, o doutor Ricardo? Porque o Banco Master, ele fazia a mesma coisa que o Digimais está fazendo. E o Banco Central, ele é o agente fiscalizador justamente dos bancos, dessa questão de saber quanto tem realmente de dinheiro
porque caso tenha alguma dor de barriga, tem que ter o dinheiro para poder ressarcir o correntista. E a gente não viu isso no Banco Master, eles não vão ter dinheiro para pagar, essa que é a grande verdade, tanto que se fala no escândalo que causou, porque essa questão do correntista, todo mundo vai ficar chupando o dedo. E agora o Digimais está indo para o mesmo caminho. A pergunta que eu quero fazer, como pode um agente fiscalizador chamado Banco Central deixar passar isso, doutor Ricardo? Santiago, o agente fiscalizador Banco Central é constituído por pessoas, e pessoas são passíveis de alguns afagos, de alguns favores, de alguma coisa de cunho financeiro, e por isso a gente fica pasmo, porque foi feita uma operação por Daniel Vorcar envolvendo todos os lados, a parte da fiscalização, a parte política, a parte também de cunho judicial. A gente vê vários indícios aí, contratos de um valor muito alto, com pessoas do alto escalão do governo Lula, pessoas que estavam ali como consultores, pessoas que não tinham nem tempo para poder ser consultor, porque a vida política, a vida como ministro de Estado, acaba tomando muito tempo. Eu mesmo fui secretário aqui no governo de Guarujá, na gestão passada, e eu não tinha tempo para quase nada. Eu não conseguia sequer ter tempo para poder analisar processo, para poder ver coisas até da vida pessoal. Aí, nesse caso específico, essas pessoas que são ditas ministros de Estado ou pessoas vinculadas ao judiciário, esse pessoal consegue ser consultor ainda? Esse pessoal consegue ter tempo para poder fazer tudo isso? O que chama a atenção é que essa operação é construída justamente num fato, que as pessoas são passíveis de corrupção. E essa corrupção faz o quê? Eu vou ganhar dinheiro, segundo a concepção do corrupto, e o pessoal vai quebrar. E a gente vai dar só uma pequena fração. Inclusive, houve um lobby por um famoso senador de direita que está sendo investigado. Inclusive, tem fotos muito assim bonitas, né? Só faltou beijar na boca ali, Daniel Vorcar e esse senador, em que queria se aumentar o fundo garantidor de 250 para 500 mil reais, ou até mais. Então, até 1 milhão estavam falando. Oi? Falavam até de 1 milhão. Falavam até de 1 milhão de reais. Porque o golpe já estava anunciado. Se for pegar o BRB, teve uma atuação muito forte da parte governamental. Houve ali articulações, tudo. Por quê? A bomba, a intenção era que essa bomba estourasse em Brasília. E, no fim, quem iria repor o dinheiro seria justamente o contribuinte ali do DF, do Distrito Federal. Então, essa foi a construção. A gente vai inflar, vai maquiar a contabilidade para essa bomba estourar, a gente encher o bolso de dinheiro e essa bomba estourar na mão de quem? Na mão do contribuinte. Então, as pessoas foram lesadas com relação a empréstimos consignados, os fundos de previdência, as pessoas foram lesadas. Eu vi, inclusive, uma matéria ontem em que uma empresa de ônibus teve todo o seu dinheiro empregado em fundos do Master e essa empresa sequer tem dinheiro para poder fazer manutenção nos ônibus. Então, a cadeia de produção toda do Brasil é afetada por essa maracutaia Master, que é o Banco Master. E a gente vê que não existe preconceito, Santiago. Né? Daniel Vorcar é uma pessoa que pode falar tudo dele, mas que ele não tem preconceito. Ele abraça a direita, a esquerda, o centro, o judiciário, as pessoas que são empregadas aí em cargos públicos. Então, os tentáculos são muito grandes. Ele tem tempo ainda de ser o Dom Juan. Então, é uma pessoa realmente de master personalidades, multimídia. Então, ele realmente é master até na sua vida, mas master para o mal. Porque a gente vê, segundo os telefonemas, segundo a delação que está para sair, que a coisa é grande e, infelizmente, foi feito uma grande armação, uma armação para lesar o povo brasileiro, Santiago. Só para a gente finalizar, Paulinho, tudo isso que o doutor Ricardo está falando, a gente está ouvindo, entendendo perfeitamente e concordando. Agora, algo que aparece, né, um segundo banco que tem pouca tradição, vamos dizer assim, o Banco Master. Eu ouvi dizer do Banco Master quando saiu esse estouro todo. Agora eu estou ouvindo falar do Banco Digimais. Eu sabia que o Edir Macedo tinha um banco, mas não sabia nem o nome do banco. É o Digimais, hoje eu sei. E eu estou vendo nesse suposto estouro também. Fica a pergunta, Paulinho, será que vários outros bancos que não têm tanto nome, tanta tradição, será que estão na fila para se apresentarem também com esses escândalos? Ou seja, o Banco Central comeu bola de alguma forma que
está soltando em doses homeopáticas, porque se soltar tudo de uma vez, aí o escândalo é geral, né? O que você imagina? Depois do Digimais, pode aparecer mais alguém? Santiago, pode sim, viu? Pode sim, eu acredito que pode. Eu vejo o nosso sistema bancário brasileiro, que nem foi falado, tem uma moça que fala muito na internet, ela está morando agora até nos Estados Unidos, de tanta pressão que ela sofreu aqui no Brasil, né, dos investidores, né, ela sofreu pressão da XP, sofreu pressão do Banco do Brasil, sofreu pressão da Caixa Econômica Federal, sofreu pressão de um monte de gente. É uma moça chamada Nanda Guardia, né? E ela sempre fala sobre isso, né? Ela fala que o sistema bancário brasileiro é uma comédia, né? É um escárnio para o investidor brasileiro, porque, na realidade, não existe fiscalização nenhuma, né? Essa que é a verdade. Você colocar, por exemplo, no lançamento de um banco, né? Você inflar aí investimentos que você pagou, por exemplo, 9 milhões de reais e você lança esses investimentos alguns meses depois por 100 milhões de reais no banco, já mostra daí que não existe um alerta, né, no sistema financeiro que resguarde os investidores ou os correntistas. Isso aí está muito provado. Então, você vê aí dinheiro aí do crime organizado circulando, você vê dinheiro aí de corrupção circulando no sistema bancário. Isso tudo não tá acendendo alerta. Você vê aí quantas transações, né, que a gente vê aí ilegais, né, que a gente, nós pobres mortais, se você fosse sacar um dinheiro no banco, você tem que fazer um provisionamento. Se você quiser sacar, por exemplo, 10 mil reais, 20 mil reais em dinheiro no banco, você tem que provisionar, você tem que fazer acontecer, você tem que ligar para o teu gerente 24 horas antes. É uma burocracia absurda. Então, e você vê políticos aí sacando dinheiro na boca do caixa, sacando em espécie 200, 300, 500 mil reais dentro de caixa e saindo pela porta da frente. Você vê transações aí diárias, né, entre correntistas. Você vê transações aí de 200, 300, 500, 1 milhão de reais de transação diárias que o COAF simplesmente ignora que essas transações existam, né? Não são notificadas essas transações para a Receita Federal, ou se são notificadas para a Receita Federal, a gente não vê retorno dessas investigações, a gente não vê retorno nenhum. Então, o nosso sistema bancário realmente uma brincadeira de mau gosto. Eu acredito que talvez existam outros operadores bancários aí que devam estar em situações parecidas como a do Banco Master, como essa do Digimais. Eu acredito sim. Eu não descarto essa possibilidade de aparecer mais gente aí até o final do ano aí, dentro dessa cesta de ovos aí desses bancos aí que estão querendo lesar aí o erário público. Bom, chegamos ao final do nosso Quinta Pauta, então está aqui a nossa campanha Doe Sangue, Doe Vida. Lembrando que uma pessoa doando sangue pode salvar 4 pessoas. E é só você pegar o seu celular, entrar no Google e perguntar Hemocentro mais próximo de casa. Ou então, doação de sangue mais próximo de casa. Aí vai aparecer a lista aí de hemocentros perto da sua casa. É muito importante isso, viu? Porque principalmente no inverno, os bancos de sangue dos hemocentros de todo o Brasil ficam muito baixos. E a gente nunca sabe quando alguém vai precisar, tá certo? Então, o nosso Quinta Pauta fica por aqui. Quero agradecer ao nosso querido Ricardo Gama, advogado, o empresário Paulo Schneider por ter participado. Falamos aí desse novo escândalo, pelo que parece, aí do banco Digimais, do Edir Macedo. E, claro, a gente vai continuar acompanhando essas informações. Então, um grande abraço a todos, estamos com Deus. E amanhã, 4 da tarde, mais um Quinta Pauta. Até lá, tchau, tchau.